O som de sirenes distantes ecoava pela noite chuvosa de Seul, mas dentro do hospital universitário de Gangnam, o caos era bem mais imediato. Ji-eun, a enfermeira de plantão no setor de emergência, limpava o suor da testa enquanto corria pelo corredor iluminado por luzes fluorescentes frias. Aos 25 anos, ela era só mais uma das muitas jovens lutando para pagar as contas em uma cidade que devorava sonhos. Seu uniforme azul claro estava amarrotado após um turno de 12 horas, e o cheiro de antisséptico grudava em sua pele como uma segunda camada. Só mais uma hora, murmurava para si mesma, ignorando o cansaço que pesava nos ombros. A vida dela era isso: noites longas salvando estranhos, um apartamento minúsculo em um bairro periférico, e uma mãe doente esperando em casa por remédios que ela mal conseguia comprar. De repente, as portas duplas da emergência explodiram com um estrondo que fez Ji-eun congelar. Homens armados, vestidos de preto, invadiram o saguão como sombras vivas gritando ordens em coreano afiado. O líder, um homem alto e imponente com olhos escuros como a meia-noite, avançava à frente, sua presença sugando o ar do ambiente. Ele era Kang Min-ho, o chefe da organização mafiosa coreana conhecida como os Lobos de Han, um nome sussurrado nas ruas de Itaewon e nos becos escuros de Hongdae. Aos 32 anos, Min-ho comandava um império de contrabando e dívidas com punho de ferro, seu rosto marcado por uma cicatriz fina na mandíbula que contava histórias de batalhas que ninguém ousava perguntar. Vestido com um terno sob medida, apesar da chuva que escorria de seu cabelo preto, ele parecia deslocado naquele mundo estéril de seringas e monitores. "Onde está o quarto 407? Agora!" rosnou Min-ho para o recepcionista aterrorizado que balbuciava algo sobre protocolos. Seus homens revistavam os corredores, armas em punho, ignorando os pacientes que se encolhiam nas camas. Eles estavam ali por Lee Sang-woo, um rival traidor que se escondera no hospital após um tiroteio em um cassino clandestino de Gangnam. Min-ho não perdoava traições. Sua regra era simples: quem cruzava os lobos pagava com sangue. Ji-eun instintivamente se escondeu atrás de uma maca vazia, o coração martelando no peito. Ela não era de fugir. Já vira acidentes de trânsito e brigas de bar na emergência, mas aquilo era diferente. Aqueles homens cheiravam a perigo puro, a pólvora e segredos sujos. Um dos capangas passou perto dela, e ela prendeu a respiração. Mas tropeçou em um cabo solto, derrubando uma bandeja de instrumentos com um clangor metálico que ecoou como um alarme. Os olhos de Min-ho se voltaram para ela em um instante. Ele a viu ali, agachada, os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre o rosto corado de pânico. Algo nele se agitou. Não era só raiva, mas uma faísca inesperada, como se o caos ao redor tivesse iluminado algo adormecido. "Você", disse ele, a voz baixa e autoritária, aproximando-se com passos deliberados. Ji-eun se levantou devagar, as mãos tremendo enquanto erguia os braços em rendição. Eu sou só uma enfermeira. Por favor, não machuque ninguém aqui." Min-ho parou a centímetros dela, tão perto que Ji-eun sentiu o calor de seu corpo contrastando com o ar-condicionado gelado do hospital. Ele a mediu de cima a baixo, notando o crachá com o nome Kim Ji-eun e o brilho de determinação nos olhos dela, apesar do medo. "Onde está o paciente do 407? Perguntou ele, inclinando a cabeça, o tom quase conversacional, mas carregado de ameaça. Ji-eun engoliu em seco. Ela sabia onde Sang-woo estava. O homem havia chegado horas antes, baleado no ombro, gemendo sobre proteger a família. Mas delatar um paciente. Isso ia contra tudo o que ela acreditava. "Eu não posso dizer", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Ele é um paciente. Vocês não podem simplesmente invadir assim." Um riso curto escapou dos lábios de Min-ho, algo raro para ele, que geralmente reservava sorrisos para negociações letais. Aquela enfermeira comum, com seu sotaque de bairro operário e postura desafiadora, o desarmava de um jeito que balas nunca conseguiam. Seus homens trocaram olhares confusos. Ninguém falava assim com o chefe.
Você acha que isso é um jogo, enfermeira Kim? Murmurou ele, estendendo a mão para tocá-la no braço, um gesto que pretendia ser intimidante, mas que enviou um arrepio inesperado pela espinha dela. A pele dele era quente, áspera de cicatrizes antigas, e por um segundo o tempo parou. Jeon sentiu o cheiro dele, uma mistura de colônia cara e chuva de Seul, e seu estômago revirou. Saia do meu caminho, ou vai se arrepender. Mas Jeon não saiu. Em vez disso, ela empurrou a mão dele, um gesto impulsivo que a deixou sem fôlego. Vocês são monstros. Isso aqui é um hospital, não um campo de batalha. Os capangas se aproximaram, mas Min-ho ergueu a mão, parando-os. Seus olhos se estreitaram fixos nos dela, e pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de controle. Uma atração perigosa, como fogo lambendo gasolina. Quem era aquela mulher para desafiá-lo assim? Antes que pudesse responder, um grito veio do corredor adjacente. Chefe, encontramos o traidor! Um dos homens arrastava Sang-woo, algemado e sangrando, para fora do quarto. Min-ho se virou, mas não sem antes lançar um último olhar para Jeon, um olhar que prometia mais do que ameaça. Prometia retaliação, ou talvez algo mais profundo. Isso não acabou, enfermeira, disse ele, a voz rouca, enquanto seus homens o seguiam para fora, deixando o hospital em um rastro de pânico. Jeon desabou contra a parede, as pernas fracas, o coração ainda acelerado. Ela achou que era o fim, mas algo no tom dele a inquietava. Horas depois, quando o plantão terminou e ela saía para a rua molhada de Gangnam, iluminada por neon de lojas de conveniência e táxis amarelos, um carro preto parou ao seu lado. A janela desceu, revelando o rosto de um dos capangas de Min-ho. O chefe quer falar com você agora. Ela congelou, o medo misturado a uma curiosidade traiçoeira. O que um homem como ele poderia querer de alguém como ela? A chuva fina ainda caía sobre as ruas movimentadas de Gangnam quando Ji-eun hesitou ao lado do carro preto reluzente. O capanga, um homem corpulento chamado Tae-jun, ela ouviu o outro murmurar o nome. Abriu a porta traseira com um gesto impaciente. Entra, senhorita Kim. O chefe não gosta de esperar. Sua voz era rouca, como se fumasse demais, e ele cheirava a cigarro e couro novo. Jeon apertou a bolsa contra o peito, o uniforme úmido colando na pele. Seu instinto gritava para correr até o metrô lotado, mas a curiosidade, ou era estupidez, a manteve ali. O que ele quer comigo? Eu nem sei quem ele é direito. Tae-jun deu de ombros, um sorriso torto no rosto marcado por uma tatuagem discreta no pescoço. Você desafiou o Min-ho Hyung. Ninguém faz isso e sai ileso. Ou talvez bem-vinda ao clube. Ele riu baixinho, um som que não chegava aos olhos, e ela entrou no carro relutante, o cheiro de ar-condicionado caro e algo metálico preenchendo o espaço. O veículo deslizou pela avenida, passando por vitrines iluminadas de lojas de luxo e outdoors piscantes de K-pop idols. Seu à noite era um espetáculo, mas para Ji-eun era só o pano de fundo de uma vida exaustiva. Ela morava em um subúrbio apertado em Mapogu, onde o aluguel comia metade do salário e sua mãe, com artrite reumatoide, dependia dela para tudo. Se eu não voltar em 1 hora, liguem para a polícia, pensou ela. Mas quem acreditaria em uma enfermeira sequestrada por mafiosos? O carro parou em frente a um bar discreto em Itaewon, o bairro multicultural de Seul, onde estrangeiros e locais se misturavam em uma cacofonia de idiomas e cheiros de street food. Luzes neon vermelhas piscavam Lobos Lounge, um nome que Ji-eun não reconheceu, mas que fez seu estômago revirar. Tae-jun a guiou por uma entrada lateral, ignorando os olhares curiosos de clientes bebendo soju em mesas baixas. Dentro o ar era quente, carregado de jazz suave e fumaça de cigarros. Min-ho estava no fundo, sozinho em uma mesa de canto, um copo de uísque na mão. Seu terno estava seco agora, impecável, e ele parecia ainda mais imponente sob a luz amarelada, como um predador à espreita. Sente-se, enfermeira Kim, disse ele sem preâmbulos, gesticulando para a cadeira oposta. A voz era a mesma do hospital, baixa, controladora, mas havia um tom novo, quase divertido. Ji-eun obedeceu, as pernas trêmulas, sentindo o couro frio da cadeira contra as coxas.
O que é isso? Uma intimação? Vocês vão me ameaçar por eu não entregar um paciente baleado? Ela cruzou os braços, tentando soar firme, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Minho inclinou a cabeça, os olhos escuros traçando o rosto dela com uma intensidade que a fez corar. Ameaçar? Não. Agradecer, talvez. Você me impediu de sujar as mãos naquele lugar estéril. Sang-woo era um rato, mas o hospital. Isso teria sido ruim para os negócios. Ji-eun piscou, surpresa. Agradecer? Você invadiu meu trabalho com armas. Eu poderia ter sido demitida por causa disso. Ela se inclinou para a frente, o cheiro do uísque dele misturando-se ao perfume amadeirado que emanava de sua pele. Perto assim, sem o pânico do hospital, Min-ho era desconcertante, alto, com ombros largos que preenchiam o terno, e aquela cicatriz na mandíbula que ela agora notava como uma marca de vulnerabilidade, não só de violência. Ele riu de novo, um som curto e genuíno que iluminou seus traços severos. Demitida? Eu cuido dos meus. Tae-jun, traga algo para ela. Chá verde, ou o que as enfermeiras bebem. Tae-jun assentiu e desapareceu, deixando-os sozinhos. O silêncio se esticou, carregado, enquanto Min-ho a observava. Você é corajosa, Ji-eun-si, ou tola. A maioria fugiria. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Um gesto casual, mas que enviou um choque elétrico pela pele dela. Ji-eun puxou a mão de volta rápido demais, batendo o cotovelo na mesa e derrubando um guardanapo. Ai, veja o que você faz. Eu não sou uma das suas. O que quer que seja. Eu só quero ir para casa. Mas ela não se mexeu, hipnotizada pelo calor residual em sua pele. Humor bobo surgiu em sua voz, para mascarar o nervosismo. E pare de me chamar de enfermeira Kim como se fosse um título nobre. Min-ho sorriu de lado, um gesto raro que suavizava sua expressão. Tudo bem, Ji-eun. Só Ji-eun. Conte-me sobre você. Por que uma mulher como você trabalha em um lugar como aquele, salvando vermes como Sang-woo? A pergunta era invasiva, mas o tom era genuíno, quase curioso. Ji-eun hesitou, mordendo o lábio. Porque é o que eu sei fazer. Minha alma está doente e Seul não perdoa fraquezas. E você? Por que um homem como você brinca de gangster em vez de, sei lá, abrir um restaurante de bibimbap? Ela riu nervosa, mas o comentário acertou em cheio. Min-ho pausou, os olhos brilhando com diversão misturada a algo mais profundo. Possessividade, talvez. Bibimbap. Eu comando os lobos porque o mundo é assim. Mas você? Você me faz querer algo diferente. Fique longe de problemas, Ji-eun, ou eu vou ter que te proteger. Tae-jun voltou com o chá, mas antes que Ji-eun pudesse responder, a porta do bar se abriu com violência. Um homem magro com olhos selvagens entrou tropeçando, sangue escorrendo do braço. Chefe, os dragões de Yongsan atacaram o armazém. Eles sabem de Sang-woo. Min-ho se levantou em um instante, a atmosfera mudando de flerte para fúria gelada. Seus olhos voltaram para Ji-eun, protetores e intensos. Tae-jun, leve-a para casa. E, Ji-eun, isso não é brincadeira. Se algo acontecer com você por minha causa, eu mato quem for responsável. Enquanto o capanga a arrastava para fora, Ji-eun sentiu o olhar dele queimando em suas costas. No carro, o celular dela vibrou. Uma mensagem de sua amiga Sumin, a recepcionista do hospital. Ei, ouvi boatos sobre mafiosos hoje. Você tá bem? E quem é esse cara gato que te olhou no plantão? Ji-eun riu fraco, mas o humor evaporou quando Tae-jun murmurou. O chefe nunca protege ninguém assim. Cuidado, senhorita. Ele é obcecado agora. Chegando ao seu prédio em Mapogu, as luzes fracas do apartamento piscando à distância, Ji-eun desceu do carro com o coração acelerado, mas ao subir as escadas rangentes, ouviu passos atrás dela. Virando-se, viu uma sombra no escuro. Não Tae-jun, mas alguém novo com uma faca brilhando na mão. A mensagem do chefe para você. Fique quieta sobre o hospital, ou sua alma paga o preço. O pânico a invadiu. Como eles sabiam onde ela morava? E pior, por que Min-ho a deixava tão exposta a esse perigo? Ji-eun congelou na escada escura do prédio,
o ar úmido de Seul carregado com o cheiro de mofo e comida frita de apartamentos vizinhos. A lâmina da faca reluzia sob a luz fraca de uma lâmpada piscante, e o homem à sua frente, um estranho magro com olhos injetados e uma tatuagem desbotada no antebraço, sorria de forma sádica. Quieta, enfermeirinha. Só uma mensagenzinha do chefe dos dragões. Você viu demais no hospital. Fale, e sua uma vira estatística. O pavor subiu pela garganta dela como bile, mas antes que pudesse gritar, um estrondo ecoou atrás do agressor. Uma mão forte agarrou o braço do homem, torcendo-o com precisão brutal. A faca caiu no chão com um tilintar metálico, e Tai-Jun surgiu das sombras, o rosto contorcido em fúria. Seu idiota! Você acha que pode tocar na mulher do chefe sem consequências? Ele socou o intruso no estômago, um golpe seco que o fez dobrar e depois o arrastou para baixo das escadas como se fosse um saco de lixo. Ji-eun encostou na parede, ofegante, as pernas tremendo tanto que ela escorregou até sentar no degrau frio. O quê? Como você? Balbuciou ela, o coração martelando como um tambor. Tai-Jun reapareceu momentos depois, limpando as mãos em uma gravata solta, o rosto suado, mas calmo. Eu segui você como Min-ho ordenou. Esses vermes dos dragões estão nervosos depois do armazém. Vão atrás de quem quer que seja. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas Ji-eun hesitou, o toque dele agora parecendo uma âncora em meio ao caos. Ele me mandou proteger você? Por quê? Eu nem pedi isso. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, misturando raiva e alívio. Tai-Jun deu de ombros, um sorriso irônico curvando seus lábios. Pergunte a ele. O chefe não explica. Mas olha, senhorita Kim, você tá no meio agora. Melhor aceitar a carona. Antes que ela pudesse protestar, o carro preto já esperava na rua, motor ronronando como um predador paciente. Ji-eun subiu, o corpo ainda formigando de adrenalina, e Tai-Jun dirigiu em silêncio pelas avenidas iluminadas de Mapogu, passando por barracas de teokbokki fumegantes e grupos de jovens rindo sob guarda-chuvas. O celular dela vibrou de novo, uma mensagem de texto anônima. Fique em segurança. M. Seu estômago revirou. Min-ho. Como ele conseguia ser ao mesmo tempo salvador e fonte do perigo? O carro não parou em seu prédio, mas seguiu para o sul, em direção ao coração pulsante de Gangnam. Onde estamos indo? Perguntou ela, apertando o banco de couro. Tai-Jun olhou pelo retrovisor. Um lugar seguro. O chefe quer te ver. E não discute com ele, ok? Ele tá instável hoje. Instável. A palavra ecoou na mente dela enquanto o veículo deslizava para um estacionamento subterrâneo de um arranha-céu reluzente, o tipo de prédio que Ji-eun só via em dramas de TV, com fachadas de vidro refletindo as luzes neon da cidade. Eles subiram de elevador até o penthouse, o ar-condicionado sussurrando promessas de luxo. A porta se abriu para uma suíte ampla, minimalista, com vistas panorâmicas da torre Namsan piscando ao longe. Min-ho estava lá, de costas para ela, olhando pela janela imensa, uma taça de soju na mão. Seu terno estava desabotoado agora, revelando a camisa branca colada ao corpo largo, e o ar cheirava a incenso de sândalo misturado ao perfume dele, amadeirado, intoxicante. Ele se virou devagar, os olhos escuros encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ji-eun, você está bem? A voz era baixa, rouca, como se ele tivesse passado horas fumando preocupações. Ela cruzou os braços, tentando ignorar como o quarto amplo a fazia se sentir pequena e exposta. Bem, um cara com faca me ameaça por sua causa, e agora tô aqui, no seu. Covil de mafioso. O que você quer de mim, Min-ho-si? Usar o nome dele assim, sem formalidades, saiu natural, mas o fez erguer uma sobrancelha, um sorriso fantasma nos lábios. Ele se aproximou, devagar, como se testasse os limites dela, parando perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de seu corpo. Quero que você fique viva. Os dragões acham que você sabe demais sobre Sang-woo. E eu? Não suporto a ideia de você machucada. As palavras saíram pesadas,
revelando uma rachadura em sua armadura. Não o chefe frio, mas um homem atormentado por algo mais profundo. Ji-eun riu, um som nervoso e curto, para quebrar a tensão. Ficar viva? Obrigada pela oferta, mas eu cuido de mim mesma. Minha Uma precisa de mim, não de um bodyguard tatuado. Ela gesticulou para Tae-jun, que já saía discretamente pela porta, mas Min-ho capturou o pulso dela, gentil, mas firme, puxando-a para mais perto. Seus dedos eram quentes contra a pele fria dela, e o toque enviou um arrepio pela espinha, misturando medo e algo perigoso como desejo. Você não entende, Ji-eun. Eu não sou bom em pedir ajuda. Cresci nas ruas de Incheon, vendo meu pai ser morto por traidores como esses. Eu construí os lobos para proteger o que é meu. E agora, você é. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se ali, o ar entre eles carregado de eletricidade. Ela sentiu o peito dele subir e descer, próximo demais. O cheiro dele invadindo seus sentidos, colônia, soju e uma vulnerabilidade crua. O coração dela acelerou, e por um segundo ela imaginou se inclinando, sentindo a aspereza de sua barba contra a pele. Eu não sou sua propriedade, murmurou ela. Mas a voz saiu fraca, os olhos traidores fixos nos dele. Min-ho inclinou a cabeça, o polegar traçando um círculo lento no pulso dela, um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e carinhoso. Talvez não. Mas eu quero você como nunca quis nada. Fique aqui esta noite. Deixe-me mostrar que não sou só o monstro que você pensa. Ele se aproximou mais, o fôlego quente roçando a orelha dela, e Ji-eun fechou os olhos, o corpo traindo-a com um tremor de anseio. Seus lábios quase se tocaram, o mundo reduzido a esse calor compartilhado, quando o celular de Min-ho vibrou alto na mesa, quebrando o encanto. Ele praguejou baixinho em coreano, soltando-a relutante, e atendeu a chamada. Seu rosto endureceu instantaneamente. O quê? Eles pegaram o armazém principal? Tae-jun? A voz dele era gelo agora, a vulnerabilidade evaporando como névoa. Ji-eun recuou, o peito arfando, o quase beijo queimando em sua mente. Mas antes que pudesse processar, Min-ho se virou para ela, os olhos flamejantes. Fique aqui. Não saia. Os dragões estão vindo, e eles sabem que você é o meu ponto fraco. Ele saiu correndo, deixando-a sozinha no penthouse, o som de sirenes distantes ecoando pela cidade. E se ele não voltasse? O pavor a invadiu, misturado a uma certeza traiçoeira. Ela já estava apaixonada por aquele perigo. Ji-eun andava de um lado para o outro no penthouse amplo, o carpete macio abafando seus passos nervosos. A vista da torre Namsan brilhava como um farol distante, mas a cidade lá embaixo parecia um labirinto de perigos, com sirenes cortando a noite como lâminas. O ar-condicionado zumbia baixinho, contrastando com o calor que ainda queimava em sua pele onde Min-ho a havia tocado. Meu ponto fraco, ele dissera, como se ela fosse uma fraqueza dele e não o contrário. Seu coração batia descompassado, uma mistura de raiva e desejo que a deixava tonta. Ela pegou o celular, as mãos trêmulas, e discou para casa. Uma, sou eu. Tô. Trabalhando no plantão extra. Não se preocupe, chego amanhã. A voz fraca da mãe veio do outro lado, perguntando sobre o jantar, e Ji-eun engoliu o nó na garganta. Mentir para ela doía mais do que o medo dos dragões. Horas se arrastaram como eternidade. Ela se jogou no sofá de couro, o cheiro de sândalo de Min-ho impregnado nos tecidos, e fechou os olhos. Imagens dele invadiam sua mente, os olhos escuros fixos nos dela, o polegar traçando círculos em seu pulso, o fôlego quente roçando sua orelha. Eu quero você como nunca quis nada. As palavras ecoavam, acendendo um fogo que ela tentava apagar com lógica. Ele era um mafioso, um homem que vivia de violência e segredos, e ela, uma enfermeira comum, lutando para sobreviver em Seul, onde o custo de vida devorava almas. Mas o toque dele era como se ele visse além da fachada exausta, tocando algo profundo e adormecido. Idiota, murmurou ela para si mesma, rindo fraco para aliviar a tensão.
Você mal o conhece e já está imaginando finais felizes em um drama de TV. O som da porta se abrindo a fez pular do sofá. Min-ho entrou, o terno amarrotado e uma mancha escura de sangue. Não dele, graças aos céus, na manga da camisa. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, cheios de uma urgência crua. Ji-eun. Ele cruzou o quarto em passos largos, parando a centímetros dela, o peito arfando. O cheiro de pólvora e suor misturava-se ao perfume familiar, criando uma aura intoxicante. Os dragões atacaram 2 armazéns. Perdi homens bons. Mas você está segura. Sua mão subiu até o rosto dela, os dedos ásperos roçando a bochecha, um toque que era ao mesmo tempo protetor e faminto. Ji-eun sentiu o corpo inteiro reagir, um arrepio descendo pela espinha, mas recuou um passo, o conflito interno explodindo. Segura? Por causa de você, um homem me ameaçou com uma faca na minha própria casa. Minha uma está sozinha lá, e eu tô aqui, presa no seu mundo de loucos. As palavras saíram afiadas, carregadas de frustração, mas havia um tremor na voz dela, uma vulnerabilidade que Min-ho captou imediatamente. Ele se aproximou de novo, encurralando-a contra a parede de vidro fria, o corpo dele irradiando calor como um escudo contra o mundo lá fora. Eu sei. Eu sinto culpa pela primeira vez em anos, mas os dragões não param. Eles acham que você é a chave para me derrubar. A enfermeira que viu Sang-woo que me desafiou. Se eu te deixar ir agora, eles vão atrás de você de verdade. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se, e ele inclinou a cabeça, o nariz roçando levemente o dela. O ar entre eles crepitava, cheio de tensão não resolvida, o quase beijo de antes pairando como uma promessa. Ji-eun prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas. Ela podia sentir o batimento dele também, sincronizando com o dela, e por um momento o desejo venceu o medo. Suas mãos subiram instintivamente até o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa úmida, o calor da pele transpirando através do tecido. E o que você quer de mim, Min-ho? Que eu finja que isso é normal? Que eu traia tudo o que sou por um homem que comanda assassinos? A voz dela saiu rouca, um misto de acusação e súplica. Ele gemeu baixinho, uma rachadura em sua fachada, e capturou o queixo dela com gentileza, os polegares traçando a linha da mandíbula. Quero te proteger. Quero você comigo, longe dessa merda toda. Mas o código dos lobos, lealdade acima de tudo. Se eu te escolher, perco tudo que construí. Meus homens, meu império. Seus lábios roçaram os dela de leve, um toque fantasma que enviou ondas de calor pelo corpo dela. Mas ele parou, os olhos cheios de tormento. Diga que eu tô louco, Ji-eun. Diga pra eu te deixar ir. Ela riu, um som amargo e trêmulo, as lágrimas pinicando os olhos. Você é louco, e eu também por sentir isso. Impulsiva, ela se inclinou, os lábios se encontrando nos dele em um beijo urgente, cheio de fome reprimida. Min-ho respondeu com intensidade, as mãos deslizando para a cintura dela, puxando-a contra si, o corpo colando ao dela como se quisesse fundi-los. O beijo era fogo, línguas se entrelaçando, respirações ofegantes, o gosto de soju e desespero na boca dele. As mãos dela enredaram nos cabelos pretos dele, puxando levemente, e ele gemeu contra sua pele, o som vibrando em seu peito. O mundo se reduziu àquele calor, ao roçar de corpos, ao pulsar de desejo que os consumia. Mas no fundo da mente dela, o dilema rugia, amor ou segurança, mafioso ou vida normal. O celular de Min-ho vibrou de novo, insistente, quebrando o momento. Ele se afastou relutante, os lábios inchados e os olhos flamejantes. Atendeu, o rosto endurecendo como pedra. Tae-jun, fale. Pausa. O quê? A polícia? Eles pegaram evidências do hospital e... Minha irmã. Sua voz falhou pela primeira vez, e Ji-eun viu o pânico cru em seus olhos. Ele desligou, virando-se para ela com uma expressão devastada. Os dragões plantaram provas. A polícia está atrás de mim, e eles sequestraram minha irmã mais nova, a única família que me sobrou. Dizem que se eu não entregar Sang-woo de volta, ou pior, se eu não te entregar como isca, ela morre.
O ar fugiu dos pulmões de Ji-eun. Entregá-la como isca. O dilema a atingiu como um soco. Ele escolheria o império, a lealdade ou ela. Min-ho apertou os punhos, os nós dos dedos brancos. Eu não posso perder você. Mas se eu for atrás deles agora, sem plano, perco tudo. Fique aqui, por favor. Eu volto. Ele a beijou na testa, rápido e desesperado, e saiu porta afora, deixando-a sozinha com o eco de sirenes se aproximando. E se a escolha dele a condenasse? Ji-eun ficou parada no meio do penthouse, o silêncio opressivo amplificado pelo zumbido distante das sirenes, que agora pareciam se aproximar como um enxame. O beijo ainda queimava em seus lábios, um fantasma quente e insistente, mas o pavor o suplantava. Entregar como isca. As palavras de Min-ho ecoavam em sua mente. Um soco no estômago, que a fez dobrar as mãos contra a barriga. Ela se aproximou da janela, as luzes de Gangnam borradas pela condensação fria do vidro, e pressionou a testa contra ele. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente ao caos que engolia sua vida. Como tudo havia escalado tão rápido. De uma enfermeira anônima para a peça em um jogo mortal de mafiosos. O celular dela vibrou na mesa de centro, um som agudo que a fez pular. Era uma mensagem de Sumin. Ei, amiga, você sumiu. Aquele cara gato te levou para onde? Kaká, conta tudo. Ji-eun riu fraco, um riso histérico que escapou como um soluço. Humor em meio ao inferno. Era assim que ela sobrevivia. Mas responder? Não agora. Em vez disso, ela discou para casa de novo. Uma ouça. Se algo acontecer, ligue para o tio em Incheon, tá? Eu te amo. A mãe, confusa com a voz trêmula da filha, murmurou algo sobre sopa de algas, e Ji-eun desligou antes que as lágrimas caíssem. Segredos pesavam mais que o corpo dela inteira. Horas se passaram em um limbo agonizante. Ela se encolheu no sofá, abraçando os joelhos, o cheiro de Min-ho ainda impregnado no ar, sândalo e algo metálico, como sangue e determinação. Imaginava ele lá fora, nas ruas chuvosas de Seul, negociando com sombras ou atirando em inimigos. Ele vai me escolher? Sussurrou para o vazio. O dilema a corroía, fugir para Mapugu e arriscar a mãe, ou ficar e se tornar o bode expiatório. Seus dedos traçaram os lábios, revivendo o beijo, a urgência dele, o jeito como seu corpo se moldara ao dela, duro e protetor. Desejo e medo dançavam em seu peito, uma dança perigosa que a deixava sem fôlego. Um barulho na porta a alertou. Ela se levantou devagar, o coração na garganta, pegando um vaso de cristal como arma improvisada. A porta se abriu com um clique suave, e Tae-jun entrou, o rosto suado e os olhos alertas. Atrás dele, 2 outros capangas carregavam caixas de suprimentos, comida, roupas, um laptop. Senhorita Kim, o chefe mandou isso. Ele tá lidando com a bagunça. Fique aqui. O prédio é seguro, mas os dragões têm espiões por toda parte. Tae-jun depositou uma sacola aos pés dela, o cheiro de quinte e arroz fresco escapando dela. Coma. Você parece um fantasma. Ji-eun baixou o vaso, aliviada, mas irritada. Lidando como? Ele vai me usar como isca para salvar a irmã dele? Diga a verdade, Tae-jun-si. Eu mereço saber. Sua voz saiu afiada, ecoando no espaço amplo. O capanga pausou, coçando a nuca tatuada, um gesto quase humano que humanizava o Brutamontes. Olha, o Min Ho-hyung. Ele nunca foi assim. Cresceu sem nada em Incheon. Viu o pai ser traído pelos próprios aliados. Os lobos são a família dele agora. Mas você... Ele cancelou uma reunião importante para te proteger no hospital. E a irmã, Hae-jin. Ela é o calcanhar de Aquiles dele. Doente, como sua uma, e ele esconde isso para não parecer fraco. Tae-jun deu de ombros, um sorriso torto surgindo. Se ele te entregar, eu mesmo mato ele. KKK, brincadeira. Ou não. A revelação acertou Ji-eun como uma onda. Min-ho, o chefe implacável, carregava traumas que espelhavam os dela. Perda, responsabilidade, solidão disfarçada de poder. Seus sentimentos se solidificaram, uma âncora em meio à tempestade. Ele é mais que um monstro, murmurou ela,
sentando-se para comer. O arroz estava quente e reconfortante, e por um momento o mundo pareceu normal. Mas o celular de Tae-jun tocou e seu rosto endureceu. Merda! Os dragões vazaram fotos do hospital para a polícia. O chefe está encurralado em um armazém em Yeouido. Ele se virou para os capangas. Preparem o carro. Eu cuido dela. Sozinha de novo, Ji-eun abriu o laptop. Uma mensagem de Min-ho piscava na tela. Não saia. Eu resolvo isso. Lembre do beijo. M. Seu peito apertou. Lágrimas quentes escorrendo. Os sentimentos eram inegáveis agora. Ela o amava, apesar do perigo, do sangue nas mãos dele. Mas lutar por isso significava mergulhar mais fundo no abismo. Ela se levantou, olhando pela janela. A chuva havia parado, revelando as luzes da cidade como estrelas caídas. Eu não vou esperar como uma donzela, decidiu, o coração acelerado. Pegou o casaco dele do encosto da cadeira, cheirava a ele, quente e familiar, e desceu pelo elevador de serviço ignorando o pânico. As ruas de Gangnam estavam vazias àquela hora, o ar fresco carregado de ozônio pós-chuva. Um táxi a levou até Yeouido, o distrito financeiro com seus arranha-céus imponentes e o rio Han serpenteando ao fundo. Ela desceu perto de um armazém abandonado, o coração martelando. Vozes ecoavam de dentro, gritos em coreano, tiros abafados. Escondendo-se atrás de contêineres enferrujados, Ji-eun espiou pela fresta da porta. Min-ho estava no centro, cercado por seus homens e rivais dos dragões. Seu rosto estava machucado, um corte na testa sangrando, mas ele se mantinha ereto, a pistola na mão. "Devolvam Riedin agora ou eu queimo tudo que vocês têm", rosnou ele, a voz ecoando como trovão. Um dos dragões riu, empurrando uma mulher amordaçada para a frente. Riedin, pálida e frágil, os olhos arregalados de terror. "Ou entregue à enfermeira, lobo. Ela viu tudo. Use ela como moeda de troca e talvez a gente deixe sua irmã viver." Min-ho hesitou, o punho cerrado, e Ji-eun sentiu o mundo girar. Ele ia ceder. Mas então, um tiro veio de lado. Tae-jun e reforços, invadindo pela lateral. Caos explodiu. Balas voando, homens caindo. Min-ho correu para a irmã, protegendo-a com o corpo, mas um rival o acertou nas costas, derrubando-o. Ji-eun agiu por instinto. "Pare!" gritou ela saindo das sombras, o casaco de Min-ho esvoaçando como uma capa. Todos congelaram, olhos voltados para ela. "Eu sou a enfermeira. Me levem no lugar dela. Mas soltem eles." Seu coração trovejava, o medo paralisando as pernas, mas a determinação a mantinha de pé. Min-ho ergueu a cabeça, os olhos chocados encontrando os dela. "Ji-eun, não, fuja." Mas os dragões a agarraram rindo. "Perfeito. Agora temos 2 reféns." Enquanto a arrastavam para um furgão escuro, Min-ho se levantou, o rosto uma máscara de fúria e desespero. "Eu vou te buscar. Jurei proteger você." O furgão acelerou pelas ruas escuras de Yeouido, sirenes ao fundo, deixando-o para trás. Ji-eun, amarrada no banco, sentiu o pavor misturado a uma certeza feroz. Eles lutariam por isso, custasse o que custasse. Mas o plano dos dragões? Uma armadilha mortal esperava, e a escolha final se aproximava como uma lâmina afiada. O furgão dos dragões sacolejava pelas ruas escuras de Yeouido, o motor rugindo como um animal faminto. Ji-eun estava amarrada no banco de trás, os pulsos queimando contra as cordas ásperas, o cheiro de óleo e suor impregnando o ar confinado. Ao lado dela, Riedin tremia, a mordaça frouxa permitindo gemidos abafados de pavor. A irmã de Min-ho era mais jovem do que Ji-eun imaginara, uns 20 anos, com cabelos longos e olhos inchados de choro, vestindo um casaco simples que contrastava com o mundo de luxo do irmão. "Shh, vai ficar tudo bem", sussurrou Ji-eun, inclinando-se para perto, ignorando os olhares dos capangas no banco da frente. Seu coração batia descompassado, mas a adrenalina a mantinha focada. Como enfermeira, ela sabia lidar com crises, sangramentos, choques, pânico. Isso era só mais uma emergência, certo? Mas o medo de nunca mais ver Min-ho a corroía por dentro.
Um dos dragões, um homem atarracado com cicatriz no queixo, virou-se para trás, rindo com dentes amarelados. Cala a boca, enfermeirinha. Seu herói não vem dessa vez. O lobo vai cair quando virmos o rosto dele na TV, acusado de invasão e pior. Ele cutucou Hiedin com a coronha da arma, fazendo-a encolher. Dion rangeu os dentes, o instinto protetor aflorando. Toquem nela de novo, e eu juro que faço vocês se arrependerem. Eu sei anatomia. Um golpe certo e vocês viram inválidos. Sua voz saiu firme, um blefe ousado que surpreendeu até ela mesma. O homem piscou, surpreso, e os outros riram, mas hesitaram. Humor negro no meio do inferno. Era o que a mantinha sã. O furgão parou abruptamente em um pier abandonado à beira do rio Han, onde o vento úmido carregava o cheiro de água salgada e metal enferrujado. Os dragões as arrastaram para fora, empurrando-as para um armazém decadente, iluminado por lâmpadas penduradas, que piscavam como olhos malignos. O líder deles, um homem alto chamado Park Ji-sung, Ji-eun ouviu o nome nos murmúrios, esperava no centro, fumando um cigarro com ar triunfante. Bem-vindas à festa, senhoritas. O chefe dos lobos tem 1 hora para se entregar, ou a irmã dele vira peixe no Han. E você, enfermeira? Você é o bônus. Prova viva para a polícia de que Min-ho é um criminoso. Ele se aproximou de Ji-eun, o hálito azedo de Maggioli invadindo seu espaço, mas ela ergueu o queixo, recusando-se a recuar. Enquanto os capangas as amarravam a cadeiras velhas, Ji-eun observava tudo. As saídas bloqueadas, as armas espalhadas, o rádio chiando com atualizações. Hiedin soluçava baixinho, e Ji-eun esticou o pé para tocar o dela, um gesto silencioso de solidariedade. Seu irmão te ama, ele vai vir, murmurou ela, crendo nas próprias palavras. Mas e se ele não pudesse? O dilema a atingiu de novo. Amor versus sobrevivência. Seus pensamentos voaram para o beijo no penthouse, o calor do corpo dele contra o dela, o jeito como ele a olhara como se ela fosse o único farol em sua escuridão. Eu não vou morrer sem lutar, pensou ela, os olhos varrendo o ambiente em busca de uma fraqueza. Minutos se arrastaram como horas, o som do rio batendo contra os pilares ecoando como um relógio mortal. De repente, tiros estouraram do lado de fora, seguidos de gritos e o rugido de motores. Os dragões se agitaram, armas em punho, enquanto Park gritava ordens. É ele! Preparem a emboscada! Ji-eun sentiu o peito apertar de esperança e terror. Min-ho havia vindo, sozinho ou com reforços. Uma explosão abafada sacudiu o armazém e a porta principal voou para dentro, revelando silhuetas armadas. Taijun liderava o ataque atirando com precisão, mas era Min-ho quem avançava no centro, o rosto uma máscara de fúria implacável, o terno rasgado e os olhos flamejantes, fixos em Ji-eun. Min-ho! Gritou ela, lutando contra as cordas. Ele a viu, e por um segundo, o tempo parou. Um olhar carregado de alívio, desejo e dor. Mas Park o interceptou, apontando uma pistola para a cabeça de Hiedin. Pare aí, lobo. Um passo e ela morre. Entregue-se e a enfermeira vive. Min-ho congelou, a arma abaixando ligeiramente, o peito arfando. Ji-eun viu a hesitação nele, o peso da escolha. Império ou família? Amor ou lealdade? Não faça isso, implorou ela, a voz rouca. Mas então, o twist veio como um raio. Hiedin, com olhos determinados, cuspiu a mordaça e gritou. Opa, é uma armadilha. Eles plantaram explosivos no pier. No caos, um capanga distraído tropeçou em um fio solto, ativando um alarme que ecoou pelo armazém. Aproveitando o momento, Ji-eun usou a distraction para rolar da cadeira. As cordas se afrouxando o suficiente para ela se libertar com unhas e dentes. Como enfermeira treinada em emergências, ela sabia improvisar. Pegou uma barra de ferro caída e acertou o joelho do capanga mais próximo, um golpe preciso que o derrubou gemendo. Agora! Berrou ela para Taijun, que invadiu pela lateral. Tiros voaram, o ar cheirando a pólvora e medo. Min-ho avançou como um lobo ferido, derrubando Park com um soco brutal e libertando Hiedin, que correu para os braços dele. Obrigada, Opa,
soluçou ela enquanto ele a protegia. No meio da fumaça, Min-ho encontrou Ji-eun, os corpos colidindo em um abraço desesperado. Você é louca, Ji-eun. Veio me salvar? Murmurou ele contra o cabelo dela, as mãos tremendo ao traçarem sua espinha. O toque cheio de posse e ternura. Ela riu, ofegante, o som leve cortando a tensão como um raio de sol. Alguém tinha que te salvar de ser o herói trágico, e eu não aguento mais fugir disso. Seus lábios se encontraram de novo, um beijo feroz e urgente, salgado de suor e lágrimas, os corpos pressionados em meio ao caos, o mundo reduzido ao calor um do outro. O desejo pulsava entre eles, mãos enredando em roupas, respirações entrecortadas, mas o perigo os ancorava à realidade. Com os dragões rendidos, Park algemado e os outros fugindo para o rio, Tae-jun acenou. A polícia tá vindo, chefe. Hora de sumir. Min-ho assentiu, mas seus olhos estavam fixos em Ji-eun, uma decisão gravada neles. No furgão de fuga, com Hye-jin segura ao lado, ele pegou a mão dela. Eu vou dissolver os lobos, não por fraqueza, mas por você. Por nós. Incheon me ensinou a sobreviver, mas você me ensinou a viver. As palavras eram um juramento, revelando o twist final. Ele havia gravado confissões dos dragões durante o confronto, provas suficientes para se livrar das acusações e reconstruir uma vida limpa, um restaurante de bibimbap, talvez como ela brincara. Ji-eun apertou a mão dele, o coração transbordando. Então vamos para casa. Minha Uma vai adorar te ver cozinhando. Eles riram, um som leve e promissor, enquanto o furgão cortava a madrugada de Seul, as luzes da cidade se afastando como memórias antigas. No banco de trás, entrelaçados, o beijo final selou o destino. Desejo realizado, perigo domado, um novo começo sob o céu cinzento que prometia sol. Min-ho a puxou para perto, o cheiro dele, agora de vitória e lar, envolvendo-a como um abraço eterno. E assim, em meio às sombras de um império desfeito, o amor deles floresceu, forte e inquebrantável.